Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre contos aqui no canal, mais especificamente sobre os contos contidos nesta coletânea fenomenal chamada Contos de Horror do Século XIX, que tem a organização do maravilhoso Alberto Mangel. E devo dizer que esta é uma das melhores coletâneas de contos que eu já li. Eu peguei esta coletânea para ler no inicinho de setembro, mas o meu intuito inicial era ler apenas os contos que faltavam ser lidos, porque eu já havia lido praticamente todos os contos daqui, faltavam 5 se eu não me engano. Aí peguei para ler só esses 5 contos, mas quando me dei conta já estava relendo tudo, porque eu adoro o primeiro conto desta coletânea aqui, aí falei, eu vou reler, né? Aí eu lembrei do segundo, que também gosto, aí veio o terceiro, eu falei, quer saber? Vamos reler, e aí a gente conversa sobre a coletânea inteirinha aqui no canal. E minha gente, Alberto Mangel como curador é um fenômeno. Eu já até falei isso aqui em um vídeo chamado Por Onde Começar a Ler Contos, que é para você que quer começar a ler contos, mas não sabe muito bem por onde seria bom começar. Esse vídeo pode te ajudar, vou deixar o link aqui no box de informações. Lá eu falo que o Mangel é um fenômeno como curador, mas eu repito aqui porque é impressionante a curadoria desse homem. Essa é a terceira vez que eu entro em contato com algo que é de curadoria do Mangel, e é sucesso na certa. E aqui a gente tem 33 contos de horror do século XIX, e o que é legal é que o Mangel não só pega nomes muito conhecidos do gênero, como Poe, Robert Louis Stevenson ou Bram Stoker, por exemplo. Não, ele pega também os nomes sobre os quais eu nunca havia ouvido falar, mas que muito me surpreenderam. E por que eu digo que esta é uma das melhores coletâneas de contos que eu já li, se não a melhor? É muito difícil que uma coletânea de contos não seja irregular, porque sempre tem aqueles contos que são meio dispensáveis, é muito difícil uma coletânea na qual todos os contos sejam bons, principalmente quando é de um autor só, o que não é o caso aqui, mas ainda assim é muito difícil você pensar em uma coletânea que tenha todos os contos que você fale, nossa, gostei de todos. Geralmente tem alguns que você fala, esse aqui podia ter passado sem. Mas esta aqui não. Eu gosto de todos os contos dessa coletânea, mesmo. Não tem um que eu acho que, esse aqui ele podia ter tirado. Não, acho que tudo vale a pena. Obviamente, tenho os meus favoritos e eu vou conversar sobre eles aqui com vocês, mas no geral, todos eu gostei. E não só o trabalho de curadoria do Mangel merece ser ressaltado, mas também o trabalho de organização mesmo dessa coletânea, porque aqui a gente tem uma coisa que eu acho fundamental para qualquer antologia de contos de respeito, que é colocar um textinho antes de cada conto, do porquê que aquele conto tá ali, qual que foi a contribuição do autor, quem foi o autor, por que ele escreveu sobre aquilo, qual que era o contexto. Eu acho que isso enriquece muito a leitura do texto que vem a seguir, e aqui a gente tem apresentações sempre antes de cada texto, falando um pouquinho de autor, contexto, etc. E geralmente os comentários são dos próprios tradutores de cada texto. Então é uma pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento sobre aquele autor, sobre aquele texto, o que sem sombra de dúvidas enriquece a experiência de leitura disso aqui. Se eu não me engano, só 2 contos que são comentados pelo próprio Alberto Mangel, mas no geral são comentados pelo tradutor mesmo. E a esmagadora maioria dos contos são curtos, então de 10 a 20 páginas, alguns com bem menos que isso, aliás. Só tem um conto que é bem grande aqui, que é o famoso A Volta do Parafuso, que tem mais de 100 páginas, 107 páginas se eu não me engano, mas no geral uma média de 15 páginas por conto, eu diria. E o que eu fiz foi ler 1 a 2 contos por dia e achei que a experiência foi maravilhosa. Recomendo aí para vocês, caso queiram ler. E para quem não tem muita familiaridade com contos, já aviso que esta aqui é das coletâneas que eu mais recomendo para começar, justamente porque terror e horror costumam prender muito a atenção do leitor. E o conto geralmente é um gênero que causa um pouco de estranhamento inicial, porque é aquela história que às vezes parece que começa no meio do nada e acaba do nada também. E na minha opinião, eu penso que esse estranhamento frente ao conto, para quem não está acostumado,
pode ser amenizado lendo uma coletânea de contos de terror ou horror, porque você fica bem preso na narrativa e tem esse casamento também do suspense com o fato de o conto deixar algumas coisas em aberto mesmo, por conta do seu tamanho, que às vezes acaba fazendo com que algumas pontas fiquem soltas mesmo e deixa espaço aí para a imaginação do leitor. Aliás, sobre a diferença entre horror e terror, tem um vídeo aqui no canal no qual eu faço algumas indicações de livros que tratam de temas como assassinato, morte, horror, terror, etc. E lá eu falo da diferença entre horror e terror. O link vai estar aqui no box de informações também. E para vocês terem uma palhinha das histórias que a gente tem nesta coletânea aqui, eu queria falar das minhas histórias favoritas. E quem tá aqui há mais tempo já deve ter me ouvido falar que no índice das coletâneas de contos que eu leio, eu costumo marcar com uma estrelinha os meus contos favoritos. E eu acho que eu nunca marquei tanta estrelinha numa coletânea como marquei nesta aqui. Então, dos 33 contos que a gente tem aqui, eu queria falar de 13. Prometo que eu serei bem breve em cada um deles para esse vídeo não ficar muito gigante. Então, vamos já começar. A coletânea já começa com o maravilhoso A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs. Esse é definitivamente um dos meus contos favoritos da vida. Mas sobre o enredo do conto, resumindo rapidinho. O conto começa em uma casa, se passa, na verdade, em uma casa relativamente isolada, numa noite chuvosa. Tem ali uma família, um casal e o seu filho. O pai e o filho estão jogando xadrez e a mãe está acompanhando, costurando, até que eles recebem a visita de um sargento. E esse sargento vem lá, começa a falar um pouco da vida deles, começa a conversar, até que uma das pessoas da casa pede para que ele fale sobre a tal de uma mão do macaco. E aí ele não quer muito falar daquilo, ele tá com aquela mão ali, que é literalmente isso, é uma mão de macaco mumificada, muito esquisita, um objeto bizarro por si só, mas aquele objeto gera curiosidade. E aí ele conta um pouco da história daquela mão. Aquela mão foi enfeitiçada e esse feitiço garante que 3 pessoas tenham até 3 desejos realizados por aquela mão. Só que é aquela coisa, cuidado com o que você pede, porque você vai conseguir aquilo que você pede, mas nem sempre pelos meios mais agradáveis. E esse homem é o segundo portador dessa mão, ou seja, falta um terceiro. Sei que conversa vai, conversa vem, acaba que aquela mão fica ali na casa, o homem fala, se livrem dessa mão, não fiquem com isso é uma coisa maldita, mas eles não o ouvem, acaba que o patriarca da família faz um pedido e para saber as consequências disso, vocês terão que ler esse conto maravilhoso. E o segundo conto que eu queria destacar já é o segundo conto da coletânea, que é A Família do Vurdalak. Fragmento inédito das memórias de um desconhecido, e o conto é de autoria de Alexei Konstantinovich Tolstói. Não é coincidência, ele era primo do Tolstói, ele é Tolstói, autor de Guerra e Paz, Ana Karenina, meu autor favorito, etc. E o que a gente tem nessa história aqui? Começa com aquele clássico cenário de conto de terror, que é uma galera reunida ali da noite, contando histórias, até que passa a bola para um homem, e esse homem resolve contar uma história verídica, da qual, aliás, ele é personagem. E aí ele fala que estava em uma viagem a trabalho, mas no meio dessa viagem ele tem de parar numa estalagem. É uma estalagem familiar, bem caseira mesmo, ele fica bem próximo da família, só que ele percebe que tem uma certa preocupação rondando aquela família ali. E aí, quando ele vai investigar melhor, pergunta o que está acontecendo, ele descobre que o patriarca daquela família saiu há 10 dias. Só que ele disse que ia sair e se ele não retornasse em 10 dias, até o pôr do sol, se eu não me engano, tem um horário específico, eu esqueci agora qual é, mas enfim, se ele não retornasse até esse horário, então não era para eles deixarem ele entrar. Era para eles matarem ele porque ele teria virado um vampiro. E aí que é o 10º dia, já tá anoitecendo e nada desse homem. Só que aí ele chega ao anoitecer e parece ter algo esquisito ali, mas eles ficam naquela coisa, né? O homem chegou no 10º dia, então vamos deixar entrar. Aí o pai entra, mas vai acontecendo umas coisas esquisitas ali e também, para saber o que acontece, vocês vão ter que ler o conto. O terceiro conto sobre o qual eu irei falar é o terceiro conto da coletânea. Gente, essa sequência aqui que é O Cone, do H.G. Wells. Eu confesso que eu não tinha tanta vontade assim de ler a obra do H.G. Wells, até que eu li e reli
este conto. É um conto muito bom. Serviu para acender o meu interesse aí em relação à obra do autor. E qual que é o enredo do conto? O conto começa com a esposa de um homem que trabalha numa indústria que está na sua casa na companhia do seu amante. E esse amante é o melhor amigo do marido dela. E aí eles estão trocando juras de amor, confissões, trocando carícias, etc. A mulher fala que não gosta do marido dela, que apenas suporta. A gente vê que ela tá numa situação bem feliz, não é feliz no casamento. Enfim, eles estão ali trocando carícias até que eles ouvem um barulho e veem que o marido está ali, parado, olhando para eles. Só que pela expressão do marido, eles não conseguem descobrir se ele notou alguma coisa, se ele notou o que estava acontecendo ali, ou se ele tinha acabado de chegar. Então eles resolvem se fingir de doidos, fazem de conta que nada aconteceu ali, falam com ele normalmente. E aí, para quebrar aquela torta de climão, porque eles não conseguem perceber se o marido percebeu ou não, o amigo desse marido fala: ah, lembra que você ficou de me mostrar a indústria? Vamos lá dar uma olhada. Aí ele do nada se empolga, o marido da mulher se empolga e fala: nossa, é mesmo, vamos lá, preciso te mostrar, vamos, fica todo empolgado, forçando o homem aí logo. Aí a mulher vê que tem algo muito esquisito ali, uma espécie de sexto sentido, a avisa de que não era para ele ir, ela tenta até com o olhar falar com o amante dela e falar: não, 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 fica aqui, ela não queria que ele fosse, mas ele vai. Finalmente pulando alguns contos da coletânea, agora eu queria falar do famoso A Volta do Parafuso, do Henry James. Esse foi um dos contos que eu não tinha lido da primeira vez que eu peguei essa coletânea para ler, eu deixei para depois porque ele é bem longuinho, tem 107 páginas, então eu falei, deixa para depois, aí no fim das contas nem li, mas agora li. E olha, devo dizer que gostei, porque eu pesquisei bastante sobre esse conto depois de ter lido, porque dá para ter várias interpretações aqui, eu fui pesquisar sobre essas teorias. E eu vi que geralmente as pessoas não gostam da primeira vez que leem, né? Precisam ler mais. Eu vi gente aí que só gostou na quarta leitura do conto, então já fui com o pé meio atrás, mas gostei, só que eu tenho exatamente a impressão que a maioria tem. Não sei se é a maioria, né? Pelo menos eu vi muita gente falando disso, dessa coisa de precisar de mais leituras para gostar. Que é isso, eu vou gostar mais do conto quando eu reler. Já explico o porquê, porque é melhor explicar o porquê a partir do enredo. Então, qual é o enredo? Uma mulher é contratada por um homem para ser preceptora de seus 2 sobrinhos. Os pais dessas crianças morreram e ele não quer ficar com a responsabilidade daquelas crianças. Ele contrata a mulher e fala: fia, se manda pra lá, mas não precisa me falar nada, tá? Só cuida dessas crianças e não precisa encher meu saco com isso, não. Uma coisa bem assim. E aí ela vai, chega lá, se apaixona pela menininha, o menininho tá no internato, só que depois ele é expulso do internato e volta pra casa. E a governanta fica apaixonada pelos dois. Só que conforme o tempo vai passando, ela vê umas coisas esquisitas ali, ela começa a ver umas pessoas e aí quando ela vai perguntar para os criados da casa, faz descrição daquelas pessoas que ela supostamente viu, ela descobre que essas pessoas se parecem muito com 2 pessoas que já trabalharam naquela casa, um jardineiro e a ex-preceptora, a ex-governanta dessas crianças. Ela vai vendo também que o comportamento dessas crianças oscila e que talvez isso possa ter a ver com essas 2 pessoas e, enfim, fica todo esse clima de suspense. E aí é aquela coisa, a gente não sabe se é história de fantasmas ou não, porque pode ser que os fantasmas existam mesmo, ou pode ser que seja apenas fruto da cabeça da mulher. Essa ponta fica muito solta, existem diversas interpretações sobre o conto, sobre diversas coisas que acontecem no conto, mas principalmente sobre isso. Será que os fantasmas realmente estavam ali? Ou era tudo da cabeça da mulher? Por isso que eu acho que você gosta mais desse conto conforme a gente vai lendo mais vezes, porque você consegue pegar mais camadas, consegue fazer mais interpretações a partir de uma releitura. Então, tô ansiosa para fazer a releitura, aliás. Aí, quem sabe, eu faço um vídeo aqui no canal só para esse conto, e aí com spoiler, pra gente conversar mais sobre isso. Me digam aí se vocês têm interesse, que aí eu boto no mapa essa releitura. Qualquer coisa, digam aí, e gostei bastante do conto. Gente, terror psicológico. E terror psicológico narrado em primeira pessoa, que é o narrador menos confiável que existe, eu amo. Um pouco depois de A Volta do Parafuso, há um conto chamado A Tortura pela Esperança, de um autor, meu Deus, essa pronúncia vai ficar uó. Eu vou falar só o primeiro nome dele para poupar o ouvido dos falantes de francês aí.
mas eu vou chamar de Villiers e vou escrever aqui o nome dele todinho. Esse conto é ambientado na época da Inquisição e os inquisidores descem a um calabouço onde está preso um judeu que foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício por usura, e ali ele é torturado diariamente, mas ele não nega a religião dele de modo algum. Até que chega um momento que um dos inquisidores vai lá com ele e fala: meu filho, seus problemas acabaram, seus dias finalmente chegaram ao fim, ele vai ser executado. Só que quando esse inquisidor vai embora, o judeu percebe que a cela dele não está bem fechada e que ele podia escapar. E ele resolve empreender essa fuga. E o final desse conto... Logo em seguida, ao A Tortura pela Esperança, vem um conto do Jules Verne chamado Fum Flap. Eu adoro o nome desse conto e eu fiquei bastante surpresa. Eu lembro da primeira vez que eu li esse conto porque eu não imaginava que o Jules Verne tivesse se dedicado a escrever contos de terror, de horror, porque a gente lembra muito dele da ficção científica, né? E o conto é bem bom, é bem curtinho, mas causa impacto. Aqui a história é de um doutor chamado Doutor Trifulgas. O Verne tem os nomes maravilhosos, né? Mas enfim, tem esse Doutor Trifulgas. Ele tá dormindo ali, é uma noite chuvosa, até que ele ouve alguém bater a sua porta, bater com bastante insistência. Aí ele vai lá, todo grosso, pergunta quem é, quem tá me incomodando aqui. E aí a gente descobre que é a filha de um padeiro e ela fala que o pai dela tá morrendo e precisa muito que ele vá lá acudir, porque ele era o único médico das imediações. E aí ele pergunta: quanto você tem de dinheiro? Quanto você vai me pagar por isso? Aí ela fala uma quantia e ele fala: nossa, só por isso? Não vou não, boa sorte. Aí ele volta a dormir. Aí batem de novo, aumentaram a quantia, mas ele nega novamente até que batem uma terceira vez e aí aumentam mais a quantia e ele fala: ok, agora eu vou. Aí ele pega as coisinhas dele, vai pra lá. Só que quando ele chega na casa, ele vê que tem algo muito esquisito, porque parece muito com a própria casa dele. Então ele sabe até se localizar muito bem ali, não tem ninguém na casa, ele fica achando tudo aquilo muito esquisito. E aí, quando ele chega no quarto do enfermo, ele vê uma cena tão horrorosa e tão surpreendente que ele não tem o que fazer a não ser fazer tudo para salvar a vida do homem que está ali na cama. E não dá para falar dessa coletânea sem falar dele, Edgar Allan Poe, e o conto escolhido para essa coletânea foi um dos meus favoritos do Poe, que é Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar. Nesse conto há um médico que pratica mesmerismo, que é uma espécie de hipnose, e ele quer testar a sua prática com o indivíduo que está morto. Então, será que é possível conversar com o morto? E eis que ele arruma uma cobaia para o experimento dele. Tem um homem que sabe que tá à beira da morte, ele tá pelas últimas, então ele fala: ó, doutor, você pode me usar como cobaia pro seu experimento, venha aqui em casa por volta desse horário, porque os médicos dizem que é por volta desse horário aí que eu vou bater as botas. E ele vai, e eu nem preciso dizer que vocês vão ter que ler para descobrir o que vai acontecer. Imediatamente após o conto do Poe, vem o conto do Guy de Maupassant, chamado Uma Vendetta. Já havia lido esse conto 2 vezes, então essa foi a terceira leitura, eu adoro o conto. Uma vez aqui e a outra nesta coletânea aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é só de contos do Guy de Maupassant. E do que trata o conto? Nesse conto a gente é apresentado a uma família, a parte de uma família na verdade, porque o patriarca da família já morreu, mas enfim, tem uma mulher, tem o filho dela e tem uma cadelinha chamada Vivaz. Só que esse filho é assassinado após discutir com um homem que mora ali nas regiões, um homem que tem uma reputação bem ruim, e essa mãe promete empreender uma vingança. E essa cachorrinha é utilizada como instrumento para essa vingança de um jeito chocante. Agora eu queria falar de um conto chamado O Tarn, que é de autoria do Hugh Walpole. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes de ler essa coletânea aqui, mas amei demais esse conto. O que a gente tem no conto? Tem um escritor que é fracassado, um fracasso em praticamente tudo que ele se dispõe a fazer, só que ele canaliza essa desgraça, aliás, ele põe a culpa dessa desgraça num amigo dele, que também é escritor, mas muito bem sucedido. Na concepção dele, esse amigo dele, que tem sucesso, que tudo dá certo na vida, etc., é a culpa de tudo dar errado na vida dele. O conto fala principalmente sobre inveja, sobre como a inveja corrói aquele homem de um jeito bizarro, e eis que certo dia esse amigo dele anuncia que vai fazer uma visita a esse homem tão invejoso. E aí quando esse amigo chega, começa a olhar ali os móveis e tal, ele fica olhando pro amigo e pensa: meu Deus, eu podia muito matar esse cara agora. Não é bem com essas palavras, mas ele fica com essa vontade.
E aí, se ele conseguiu ou não, vocês terão que ler para saber. Mas olha, esse aqui é definitivamente um dos melhores contos da coletânea. E em seguida vem outro conto que eu amo, que é o do Bram Stoker, chamado A Selvagem. Bram Stoker, caso você não tenha ligado o autor à obra, é o autor de O Drácula. E nesse conto, A Selvagem, a gente tem o seguinte: tem um casal que está em lua de mel, e em certo momento da viagem, esse casal resolve ser acompanhado por um americano. E esse americano tem os gostos bem esquisitos, ele é chegado numa violência, tem umas ideias meio esquisitas, e eles estão em Nuremberg visitando o castelo, muito imponente ali, e as câmaras de tortura contidas nesse castelo, da época da Inquisição, interessam bastante esse americano maluco. E aí eles estão lá no castelo, olhando, etc. Até que eles estão numa parte mais alta do castelo, e aí eles olham para baixo e vê que tem uma gata bem grande até, e um filhotinho. Eles estão lá, vivendo a vida deles, e aí o americano tem uma ideia fantástica, só que não, que é pegar uma pedra e tacar ali, que a ideia dele era algo do tipo, eu vou tacar aquela pedra ali, e aí eles vão ficar olhando, nossa, de onde que veio essa pedra? Enfim, ele acha aquilo engraçado. Aí a mulher, a esposa da lua de mel, já alerta e fala, muito cuidado, você pode acabar acertando os gatos, não sei o que. Ele fala, não, deixa comigo. E aí ele vai, taca a bendita da pedra, só que é óbvio que dá ruim. Ele acerta em cheio a cabeça do gatinho e o gatinho morre na hora. E na mesma hora que isso acontece, a gata já olha pra cima pra ver de onde veio a pedra e ela vê quem foi que tacou a pedra, que foi um americano. E ela olha pra esse homem com uma cara, tipo, quero te matar. E aí começa a tentar subir, sabe? Ela quer pular, fica pulando o tempo inteiro, tentando alcançar aquele homem, mas não consegue, porque eles estão num lugar muito alto. E aí a mulher acha aquilo esquisito, fala, não, vamos embora daqui, não sei o quê. Enfim, eles pegam as coisas dele, continuam ali andando pelo castelo, só que eles percebem que aquela gata tá seguindo eles. E é só isso que eu vou dizer sobre o conto. Agora quero ressaltar um conto do Essa de Queiroz, chamado A Aia, e eu lembro que fiquei bastante surpresa ao ver o Essa aqui, porque era outro que eu não imaginava que tivesse escrito contos de terror, apesar de que esse aqui se assemelha um pouco a um conto de fada. Porque o que acontece num conto? Tem um rei, e esse rei morre durante uma guerra, e aí ele tem um herdeiro, um bebezinho ainda, só que ele também tem um irmão. E é sabido que aquele irmão queria o trono desde muito tempo, mas o rei era forte, tinha o seu reinado ali absoluto, então ele não se mexe muito, mas fica sempre à espreita. Só que quando ele fica sabendo que o irmão morreu, a galera ali já sabe que ele vai querer pegar o trono de alguma maneira. Então eles começam a ficar mais atentos, e aí certa noite ele aparece no castelo claramente para matar seu sobrinho. Se ele consegue ou não, vocês vão ter que ler para descobrir. Ninguém aguenta mais me ouvir falando isso, né? Mas é isso aí, gente. Vocês têm que ler isso aqui. Estamos acabando, prometo. Faltam 3 contos. Agora eu queria falar de um conto chamado Bárbara, da Casa de Grebe, do Thomas Hardy. Essa foi a primeira vez que eu li o conto. Eu não tinha lido da última vez. E pensa num conto bom. Foi uma espécie de reconciliação minha com o Thomas Hardy, porque dele eu tinha lido Jude, o Obscuro, e eu não gostei, mas esse conto aqui me deixou com mais vontade de ler o resto da obra do Thomas Hardy. Uma pena que a gente tem pouquíssimo da obra dele traduzido por aqui, né? Mas enfim, o que temos neste conto? Neste conto a gente tem aquela clássica história da mulher que é uma nobre e se apaixona por um plebeu. Aí os pais não querem aceitar aquele relacionamento de jeito nenhum. O que ela faz? Cata as coisinhas dela, foge com o plebeu e eles se casam. E tava até aí indo tudo bem pra ela, né? Porque os pais estão ali em pânico. Meu Deus do céu, nossa filha casou com ninguém, enfim. Até que eles não conseguem viver com o dinheiro que eles têm. O homem não tem muita instrução, não tem como arrumar um emprego legal, também para bancar o estilo de vida da mulher. E logo eles resolvem voltar e pedem ajuda dos pais da mulher, que é a Bárbara. E aí eles resolvem acolher a filha novamente, acolhem o marido também, o Edmund, mas com uma condição. O Edmund teria que passar 1 ano na companhia de um preceptor, viajando para conseguir cultura, conhecimento, enfim, para ser digno da Bárbara aos olhos do sogro dele. E tudo isso seria bancado pelo próprio sogro.
Então, eles aceitam, vai ser um ano longe, mas tudo bem, se é a condição que eles precisam, ok, eles ganharam uma casa, enfim, a vida deles está ganha, só tem essa condição aí de ficar um ano fora. E aí ele vai, eles ficam trocando cartas, no meio de tudo isso a Bárbara às vezes se pergunta, nossa, será que eu fiz a decisão certa? Logo afasta esses pensamentos, fica achando que isso tudo é fruto da distância, até que perto da data na qual o Edmund iria voltar, ele sofre um acidente. Ele tá num teatro e nesse teatro ocorre um incêndio, ele tenta salvar o máximo possível de pessoas ali, só que no meio disso ele acaba queimado e fica com o seu rosto desfigurado. Só que o rosto dele era a melhor coisa que ele tinha, assim, fisicamente falando, tanto que a mãe da Bárbara pensa, ok, ele é pobre, mas ele é muito bonito, entendo porque minha filha ficou apaixonada por ele. E ele perde esse atributo. E a Bárbara começa a ficar muito apreensiva, porque ela não sabe como é que ela vai receber, né, aquilo quando ele voltar, mas pensa, não, eu jurei amor a ele, não vai mudar nada, fica meio receosa, mas fala, não, amor pode vir, não sei o quê. Só que quando ele chega lá, ela descobre que pode ser um pouco mais difícil de aceitar aquilo do que ela imaginava. Quase fechando a coletânea, vem um conto chamado O Cirurgião de Gasterfell, que é de autoria de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Conan Doyle. Também foi outra surpresa, o Conan Doyle é o criador de Sherlock Holmes, caso você não esteja ligando o autor à obra. E eu fiquei surpresa também ao encontrá-lo aqui, quando eu vi essa coletânea da primeira vez, porque a gente só lembra dele das histórias de detetive, né? Mas em certo momento da carreira ele se dedicou ao terror e eu adoro esse conto. O que a gente tem no conto? Tem um homem que é bastante viajado, ele estuda muito sobre antiguidade, etc. E aí tem um momento da vida que ele pensa, ok, eu quero me isolar agora para estudar. Chega de viajar, eu quero unicamente me dedicar aos meus estudos. E aí ele vai se isolar num vilarejo, numa pensão. Só que ele não se vê muito satisfeito ali, porque as pessoas do vilarejo ficam muito curiosas em relação a ele. A dona da pensão também vive fazendo umas perguntinhas para ele, querendo descobrir o que ele está fazendo ali, o que ele está estudando, não sei o quê. E ele não gosta desse enchimento todo. E aí ele vê que tem uma casa num lugar mais isolado, próximo daquele vilarejo, no qual ele poderia morar. Ele decide então comprar aquela casa para ficar ainda mais isolado, na paz que ele tanto queria. E aí tá lá reformando a casa, ainda na pensão, porque ele não consegue se mudar para lá. E no meio de tudo isso chega uma hóspede ali na pensão. E é uma mulher muito encantadora, que ele também não consegue descobrir por que tá ali, porque é uma mulher muito bela, fala francês, ele fica, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui? Aí se aproxima um pouco dela, vê que ela é um pouco esquisita, mas ficam próximos de certa forma. E aí, quando ele tá indo, ele anuncia que vai se mudar de vez, vai deixar a pensão e vai pra casa que ele comprou, ela faz um pedido muito estranho pra ele. Ela fala, ai, tudo bem, que pena, você tá indo embora, mas você pode me prometer uma coisa? Você promete que você vai sempre trancar a sua porta? E aí ele fica meio assim, mas ok, né? Aceita aquilo, não pergunta muito bem o porquê, mas fica bastante curioso. E aí ele chega lá no seu local de isolamento, na sua paz, acha que vai estudar tranquilamente, até que logo ele recebe uma visita de um vizinho que mora a mais ou menos 1,5 km dali, então ele não é tão isolado quanto imaginava que seria. E esse vizinho se apresenta, né? Fala, eu moro ali, não sei o quê. E aí ele fica meio triste com aquilo, né? Porque ele pensa, queria ficar isolado, tem gente morando aqui perto. E aí ele até é meio grosso com esse vizinho, não mostra estar muito feliz com ele ali, não. Esse vizinho vai embora. Só que depois ele descobre que esse vizinho não mora sozinho. Ele mora com um velhinho, que parece estar com a saúde bastante debilitada. Mas enfim, ele acha aquilo ok, até que ele presencia uma cena muito esquisita entre esse homem e esse velho. Aliás, esse homem era um médico e era o chamado cirurgião de Gasterfell. E aí ele resolve investigar o que tem naquela relação ali. E finalmente fechando a coletânea, fechando também os contos sobre os quais eu queria falar aqui, a gente tem o Robert Louis Stevenson, que é o autor de O Médico e o Monstro, que tem vídeo aqui no canal, aliás, vou deixar o link no box de informações, e o seu conto chamado O Rapa Carniça. Olha, este conto aqui eu fiquei até na dúvida se eu dava uma estrelinha ou não, porque a premissa do conto é muito, muito boa, mas eu não gosto tanto do desfecho. Mas eu decidi dar a estrelinha mesmo assim, porque, putz, o início do conto... Acho que só o desfecho, bem o desfecho, decepciona mesmo, porque o conto praticamente inteiro é muito bom.
E o que acontece nesse conto? Inicialmente, tá numa estalagem ali, tem uns homens, e estão bebendo, falando da vida, etc. Até que eles recebem a notícia de que vai vir um médico naquela região. Um médico da cidade, rico, etc. E aí tem um dos homens que tá ali no bar e fala, repete o nome desse homem, por favor. E aí repete, e aí ele fala, não pode ser. Esse nome é bastante comum, mas não pode ser quem eu tô pensando que é. Só que aí esse médico chega e o homem vê que é exatamente a pessoa que ele esperava que fosse. E ele fica chocado, é bastante rude até com o homem. As pessoas ali não entendem nada e depois a gente fica sabendo o porquê. Esses homens se conhecem da faculdade de medicina e eles trabalhavam para um professor que dava aula de anatomia. Só que nas aulas de anatomia você precisa ter os cadáveres dissecados. E em certo momento, esse homem que ficou espantado no bar ao saber que esse médico viria, é contratado para trabalhar para esse professor, ele chama a atenção desse professor pela sagacidade dele, inteligência, etc. E esse outro homem, o doutor, é um assistente. Então eles se conhecem lá, só que não tarda muito até que esse homem, o que ficou espantado, gente, eu não lembro o nome do personagem agora, enfim, o espantado, comece a se perguntar como é que eles conseguem aqueles cadáveres, porque ele começa a achar que os meios de obtenção daqueles cadáveres podem ser um pouco duvidosos. E aquele assistente ali, que se tornou esse doutor famoso, tem algo a ver com isso e sabe bastante sobre essa história. E pronto, é isso que eu vou falar sobre o conto. Gente, leiam esta coletânea. Para quem é fã de terror, horror, etc. Isto aqui é coisa obrigatória na biblioteca de vocês, muito bom mesmo. E fica o reforço da recomendação. Se você tem dificuldade com contos, ou então nunca nem tentou ler, mas tem vontade, eu acho que esta coletânea aqui é um bom ponto de partida. Aliás, eu falo até isso naquele vídeo lá sobre por onde começar a ler contos e dou mais algumas dicas também lá. Se vocês já tiverem lido esta coletânea, deixem aqui nos comentários quais que são os contos favoritos de vocês, se vocês gostam de algum que eu falei ou se eu deixei passar, a gente conversando aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.